Queridos, vamos continuar a nossa meditação, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 23, diz assim: Entrai pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até aqui. Irmãos, precisamos entender a continuação deste sermão, deste ensino, onde Jesus aborda muitas coisas da vida cristã. Se nós nos aprofundasse nestes ensinos, eles teriam condições de ser instrumentos de uma mudança extrema na nossa vida, a partir daquilo que o Senhor ensina. Jesus ensina sobre relacionamentos, como lidar com outras pessoas. Ele ensina sobre como lidar interiormente com as nossas questões, pecado, intenções. Nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina a dar esmola, nos ensina muitas coisas. E aqui, ele continua falando, e ele fala da porta estreita. Ele diz: olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Na igreja, desde sempre, a gente sempre ouviu falar da porta estreita, da porta larga. E às vezes nós interpretamos e comparamos estas portas com coisas que a gente acredita ser realmente a porta estreita, a porta larga. Eu me lembro que antigamente, quando se falava da porta larga, né, a igreja que não tinha uso e costume se dizia: essa igreja é a igreja da porta larga, a igreja que tinha uso e costume é a igreja da porta estreita. E a porta estreita e a larga estava ligado a costumes da igreja, a uso e costumes, vestes e esse tipo de coisa, né, que a gente associava a isso. Nos dias de hoje, quando esse tipo de coisa já não é tão, já não é mais importante, a gente sabe que isso não é fundamento para a vida cristã, a gente vê que outras coisas são anunciadas, né? As pessoas, elas são atraídas para o cristianismo, né? Ou para um falso cristianismo, através de várias coisas, através de promessas, de estímulos, de ambições, né? Através de toda uma programação montada com o propósito de atrair pessoas. E às vezes não fundamentada na Escritura, não fundamentada na palavra do Senhor. Se faz todo tipo de coisa para atrair pessoas, né? Com a visão de atrair as pessoas num caminho, muitas vezes, de facilidade. E o que Jesus nos ensina? Ele ensina que nós devemos entrar pelo caminho estreito. Ele diz: estreita é a porta e apertado é o caminho, né? Esse caminho leva aonde? Que conduz à vida. E na tentativa de ganhar pessoas,
a verdade do Evangelho, a verdade libertadora, ela tem sido omitida e substituída por todo tipo de espetáculo, por todo tipo de coisa, para que as pessoas de alguma maneira se sintam atraídas. É claro, a vida cristã, ela não é fácil. A doutrina bíblica, ela nos leva a uma vida de renúncia, de abnegação. E às vezes também acontecia da gente querer dificultar mais aquilo que já é difícil, inventando coisas em cima dos nossos conceitos, né, para dar uma melhorada na palavra, né? Porque às vezes se tem a impressão que a palavra não é completa e que eu preciso acrescentar algumas coisas para que as pessoas então elas possam realmente ter um padrão que é o correto. Mas o padrão que é correto, ele é muito claro na palavra, sem a necessidade de acréscimos ou de invenções. Estou falando de coisas, não estou falando de coisas que são convencionadas, né, na igreja, que você pode colocar como, se diz como regimentos, né, mas eu estou falando de coisas que às vezes elas passam a ter a mesma autoridade na vida das pessoas do que a própria Escritura. E não há nada que a gente possa acrescentar à palavra que vai ter o mesmo peso, a mesma autoridade que a palavra tem. Amém? Não há nada. Ainda que seja eu que diga, mas foi o pastor Daniel que disse. Sim, não é a mesma visão da igreja romana, né? Que aquilo que o Papa fala no seu trono, aquilo ali tem o mesmo peso para a igreja romana que a Escritura. Nós entendemos que não há nenhum argumento humano que seja divinamente inspirado, assim como a Escritura, que já está fechada, foi divinamente inspirada. Amém? Podemos falar muitas coisas, mas a nossa base sempre tem que ser a Escritura. A entrada na vida eterna, ela não se dá por nada em que eu possa fazer. Entrar pela porta estreita é entrar pelo caminho da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta é a porta estreita, é a porta da fé, em Cristo Jesus, na sua obra redentora. Não há nada que eu possa acrescentar à entrada neste caminho. Por quê? Porque a entrada neste caminho, ela foi estabelecida pelo próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Existe um caminho exclusivo para a vida eterna, para a salvação, que não são as boas obras, que não há nada que eu possa fazer. O caminho exclusivo para a salvação se chama Jesus Cristo. Amém? Então eu já adianto para você que quem sabe você é visitante, vem a primeira vez na igreja, está procurando algo para a sua vida, e às vezes de repente a gente vem com alguma coisa no nosso coração dizendo, mas eu não posso ser tão ruim, eu não posso ser tão errado, eu faço tantas coisas boas, eu ajudo instituições, eu faço obras de caridade, eu sou uma pessoa legal. Que bom, continue fazendo isso, mas entenda que para a salvação, o único caminho se chama Jesus Cristo. Amém? Ah, mas eu sou amigo do pastor, eu gosto da igreja evangélica, eu gosto dos crentes. Que bom. Mas o único caminho para a salvação se chama Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem. Esta é a porta que conduz à vida. E aí ele diz que largue a porta, espaçoso o caminho, e muitos entram por ela. Porque o caminho para a perdição, na verdade, ele é fácil.
O caminho para a perdição é qualquer outro, fora da porta. Qualquer outro caminho fora de Cristo nos conduz à perdição. Queridos, porém Jesus diz que são poucos os que entram por esta porta e permanecem no caminho. Continuando, nós entramos no versículo 15, e ele continua o seu sermão, e agora ele faz um alerta aos seus discípulos e àqueles que lhe ouvem, a respeito dos falsos profetas. Para a gente entender que falso profeta não é um privilégio do nosso tempo. Sempre existiram. Desde o tempo de Jesus, e quando se fala do cristianismo no tempo dos apóstolos, outras pessoas se levantaram com outras doutrinas. Desde sempre. Doutrinas que trazem reflexo até hoje. Doutrinas que servem de base para visões distorcidas da igreja, do evangelho, até hoje. E que a gente precisa conhecê-las, não para segui-las, mas conhecê-las, e eu vou explicar como a gente conhecer uma doutrina falsa, né? É um caminho bem simples. Então, continuando, vamos ler o texto que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? A nova versão internacional, ela diz que eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. A intenção interna, oculta, nem tudo que reflete a ouro, nem tudo que parece é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: vocês têm que ter cuidado, porque eles vão parecer bons, vão parecer ovelhas, sabe? E a ovelha, ela é um animal, a princípio, inofensivo, né? Frágil. O lobo é astuto. E o que faz o lobo ser astuto não é a sua, na verdade, não é a intenção, não é a maldade do lobo. É a sua necessidade, a sua fome. E quando falamos de falso profeta, nós poderíamos ter vários padrões de falsos profetas, né? Mas, a princípio, muitos, antes deles enganarem os outros, eles se auto-enganam. Porque muitos acreditam fortemente naquilo que ensinam, naquilo que anunciam. Por vários motivos, por cegueira, por causa da sua soberba, né? Tantas armadilhas que existem dentro da gente, irmãos. Nós estamos cheios de armadilhas internas. Porque eu posso me deter em uma doutrina e achar que eu encontrei a pólvora, e agora eu me fecho naquela doutrina, sem pesquisar realmente se aquilo é autêntico, é bíblico, se aquilo realmente tem base na Escritura do Senhor. E eu posso ensinar estas doutrinas. E a igreja, nos últimos séculos, a gente pode dizer assim, né? A igreja foi como uma esponja, que tudo que foi novo absorveu. Tudo. O ano passado nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. E se nós olhar esses últimos 500 anos, as indulgências, aquilo que o Papa, acho que era o Leão X, né? As coisas que eles faziam, aquilo, hoje é fichinha, o que eles faziam a princípio, né? Aquilo que está inserido dentro da igreja. O desvio da visão bíblica. Teremos que ter outra reforma? Não, ela já foi feita. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor. A igreja precisa se converter ao Evangelho, à palavra do Senhor. E ir tirando de nós, sabe, conceitos, coisas que às vezes eu falo nós porque eu me encaixo, que a gente às vezes facilmente se abriu e aceitou. Doutrinas, crendices e tantas outras coisas que a gente absorve. Então, nem todo aquele que prega falsamente,
ele começa sendo um enganador. Não, primeiro ele se auto-engana. E ele crê realmente que está fazendo aquilo que é correto. É muito difícil, em alguns casos, a gente perceber ou saber o que é falso e o que é verdadeiro. A gente vê no mercado que todos os dias as réplicas, né, aquilo que é falso, o pessoal vai aperfeiçoando. E cada vez mais aquilo que é falso é parecido com o original. É ou não é? Tênisão da Nike. Uhum. Né? Às vezes a Nike feita lá no fundo do pátio. Né? Entendeu? Né? Isso aqui é original. Né? Porque o falso, ele tem uma que são gritantes, né? Falso e dá para ver até no desenho, né? Mas tem réplicas que elas são muito idênticas àquilo que é original. Como identificar o que é original e o que é falso? Uma vez eu vi alguém que trabalhava em uma instituição financeira, né, falando sobre isso, sobre dinheiro, como se identifica notas falsas. E o segredo para identificar nota falsa, se você não tem aquela caneta, se você não tem, né, você tem que conhecer as notas verdadeiras, você tem que saber, você tem que ter intimidade com o original, com o que é verdadeiro. Porque se você tem intimidade com o que é original, você vai conseguir identificar rapidamente o que é falso. Está entendendo o mistério, não? O grande problema das pessoas serem enganadas, e isso todos os dias a gente vê, irmãos, queridos, as pessoas em horário nobre, na televisão, no rádio, pregando mentiras explícitas e usando a escritura. Milhares, milhões de pessoas encantadas com isso. Com o falso, porque não conhece o verdadeiro. Milhões de pessoas seguindo lobos devoradores, vestidos com peles de ovelhas. Milhões e milhões de pessoas. E aí nós podemos ver a estatística no Brasil, da porcentagem dos cristãos, e isso de repente você diz um aleluia. Mas quantos desses que se dizem cristãos realmente conhecem a Cristo e conhecem a palavra de Cristo? Então a gente vê isso explícito. Para a gente identificar o que é falso, a gente tem que conhecer o que é verdadeiro. A palavra de Deus. A Escritura. E conhecer a Escritura não é o saber versículos decorados, isolados, mas é o saber aonde esta palavra, ela realmente se aplica na minha vida. Conhecer a autoridade desta palavra. Conhecer o poder contido nesta palavra. Conhecer a obra plena feita por Cristo, que está revelado nesta palavra. E nele me satisfazer, nele me deleitar, nele descansar, nele esperar, nele estar seguro, em Cristo. Uma das armas que se usa hoje os falsos profetas é aquilo que Paulo ensina sobre contentamento. Se estimula muitas vezes dentro da igreja o próprio descontentamento com Cristo e com a sua palavra, e as pessoas começam a correr atrás de coisas novas, mirabolantes, de coisas daqui, de coisas que perecem, de coisas que não têm alicerce, que não têm fundamento, e se alimentam disso, só que isso nunca mata a sua fome. Isso cada vez mais vai causar um buraco na sua alma, e um desejo de cada vez mais. Jesus um dia ele chega em um poço em Samaria, e está uma mulher tirando água. E ele pede água para essa mulher, e a mulher, então, ela questiona a questão dela ser samaritana, ele ser judeu, ele diz, olha mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria água e tu beberia desta água e nunca mais teria sede. Só que não se prega que Jesus é suficiente,
que Ele é pleno, que Ele já fez tudo, que Ele satisfaz o homem plenamente, completamente, em todas as áreas. E para o homem insatisfeito, o Evangelho é fraco, é pequeno, a Bíblia é pouco, a palavra é pouco, eu tenho que buscar algo mais. Se alguém vem aqui e se detém em pregar a Escritura, eu preciso de algo mais, eu preciso de alguém que venha aqui, suba e pule, e role, e ele saia correndo e grite, e dê com o microfone na cabeça de um e do outro, até o cara, de repente, sentir alguma coisa, porque ele é muito fraco. Mas o Evangelho, ele é transformador. Porque o Evangelho, ele fala de Cristo Jesus, que muda a vida daquele que crê para sempre, eternamente. Como às vezes a gente pergunta, Senhor, por que tantos lugares e tantas pessoas correndo atrás? Mas essas pessoas que correm atrás disso, elas são frutos da sua própria ambição. Frutos da sua própria ambição. E recebem aquilo que desejam. São enganados. Pastor, como é que eu faço para não ser enganado? Como é que eu vou saber, você que está aqui sentado na Igreja Brasil para Cristo de Bento Gonçalves, como é que você vai saber que esse que vos fala não está enrolando você? O que garante que eu sou 100% honesto? A minha carinha? Duvido. Eu já ouvi, pastor, se eu não soubesse que o senhor era pastor, eu achava que o senhor era bandido. Já ouvi isso. Cada cara, né? Não, mas é terra de gringo, né? Um negon. O que esse negon quer? O que garante que aquilo que eu estou falando para você é verdade? Que remédio você pode tomar para você não ser contaminado com o vírus do engano? Conhecer a verdade. Conhecer a palavra. Conhecer Jesus. Amém? Conhecer o que é verdadeiro. Porque quando você conhece o que é verdadeiro e alguém começa a falar aquilo que não é verdadeiro, opa! Não bate. E o conhecer, irmãos, entenda isso, sabe? De repente você pode interpretar mal. O conhecer não é para você contender. O conhecer é para você viver. Tem muita gente que sabe não para viver, mas para contender. Aí é outro erro. O conhecer a Escritura é para eu praticá-la, vivê-la, dentro daquilo que Deus me chamou a viver. Não é para mim ficar contendendo, entende? Mas é para mim viver. Seguindo então. Muitos começam bem. Muitos. E o grande problema que a gente vê, isso, a história da igreja vai nos mostrar isso, né? Que é muito grande. E a gente estudou sobre isso algumas semanas atrás. Servir a Deus e ao dinheiro, né? Isso é incompatível. É impossível servir a Deus e servir ao dinheiro. Pastor, então tem que fazer voto de, como é que se diz, de pobreza? Não, não é isso. Então agora eu tenho que me vestir com um pano de saco e andar como um miserável? Não. Você pode ter muitas coisas. Que bom que tenha, se for propósito de Deus. Mas não viva por elas. Não ame elas, não sirva elas. A visão, muitas vezes ela é trocada. E a gente vai ver algumas armadilhas, né? Por não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que é preciso ver os frutos, né? Para identificar se a árvore é boa ou se ela é ruim. O que vai revelar o caráter de uma pessoa?
muito difícil no início você conhecer, mas você vai observando. Na verdade, o que vai revelar o caráter são as suas ações, quem ela é, né, a sua vida, os seus históricos. Outra coisa que enganam as pessoas é porque, de repente, você é estimulado apenas por prodígios e sinais, que eu creio. Eu creio, irmãos, nos sinais. E oro para que Deus os faça, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Como é bom, né? Daqui a pouco o Senhor curar pessoas, libertar. Não oro para que seja um espetáculo, né? Que promova A ou B, né? O homem usado, ungido. Não. Eu oro para que o nome do Senhor, em tudo que Ele quiser fazer, seja glorificado. Mas é uma das armas. Os milagres, os sinais não significam autenticidade em um ministério. Você vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 13, que a besta também pode fazer sinais. Você vai ver na palavra que muitos fariam sinais. Muitos. Mas nem isso não significa a autenticidade daquele ministério. O ministério autêntico tem como base, como fundamento, a palavra de Deus. Amém? Na verdade, irmãos, também uma outra arma, quero falar de duas, né? Especificar aqui. É a questão da prosperidade. A prosperidade e milagres, elas são armas. A prosperidade que eu digo não é você ser próspero, entendeu? Mas, mais conhecido hoje, né, a teologia da prosperidade, são armas para atrair pessoas. E você vai ver, se você ligar a televisão em um programa evangélico, as duas coisas que você vai ver, vai ser isso, né? Testemunho do cara que não tinha nada, que era um miserável, mas aí ele foi para a igreja e ele ganhou tudo. Primeiro ele deu tudo, ele vendeu tudo que tinha, deu tudo que tinha, e agora ele recebeu 1000 vezes mais. E você vai ver do outro também que era doente, que agora está curado e tal, 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 tal. Dificilmente você vai ver o evangelho da cruz. Dificilmente você vai ver a obra da redenção, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, porque cruz, isso não atrai muito, sabe? Mas você vai ver assim, o cara diz, poxa vida, olha aí, ó, isso que eu preciso. Eu estou em miséria, eu estou patinando a vida inteira e não consigo sair dessa. Então, são essas coisas que você vai ver, prosperidade e milagres, ok? E uma das coisas que os homens anseiam é ter um certo poder espiritual, né? Para quê? Para que de alguma maneira ele possa exercer autoridade e domínio sobre as pessoas. Então eu posso usar até títulos, né? Eu posso usar até o título de pastor, para de repente trazer sobre a igreja, não uma autoridade bíblica, mas eu posso trazer algo muito mais místico, sabe, do que espiritual, né? Não sei se você está me entendendo. Para que as pessoas então me olhem diferente, nossa, o pastor, né? Deus o livre, se ele dá-lhe um sopro de lá, eu fico cego. Uma certa autoridade espiritual, para que eu possa exercer sobre as pessoas ignorantes um domínio. Está entendendo o mistério, não? E também a minha ostentação financeira e os meus bens, para que as pessoas olhem para mim. E de alguma maneira também eu vou exercer na mente dela algum domínio, porque eu quero ser que nem esse cara, esse aí, porque são as coisas que as pessoas querem. Correm atrás, buscam isso. Entenda?
Não espere que eu vá fingir. Daqui a pouquinho você me vê andando de chinelo na rua, coitado do pastor miserável, não tem nada. Não, não, não. Se eu tiver, amém, vou usar aquilo que Deus me dá. Entendeu? Mas eu não posso olhar para isso como base para a vida cristã. Amém? Nem como base para o ministério. Isso na tentativa de manipular as pessoas, manipular as mentes fracas. Como são os seguidores dessas pessoas? Os seguidores dessas pessoas, eles se tornam muito mais leais aos seus líderes, que é algo correto nós ser leal, amém? Aqueles que Deus nos coloca como liderança, e a gente sempre vai ensinar isso, né? Senão eu estaria jogando contra, não é verdade? Né? Não, a gente aprende o caminho da obediência, da submissão, é bíblico, amém, queridos? A Bíblia nos ensina a obedecer os nossos líderes, né? A obedecer os nossos pastores, amém? Mas esta obediência, ela não pode ser maior e mais fiel do que a obediência à palavra de Deus. Tais líderes vão manipular a mente e o coração das pessoas, buscando dessas pessoas a fidelidade, a obediência, a honra a Ele, muito mais do que a Deus. Você pode ver isso. Alguns vão brigar por honra, vão brigar por prestígio, vão brigar por destaque. E ai daqueles que não entenderem quem é este figurão. Isso é apenas um reflexo do mundo, da sociedade. Que as pessoas gostam de ter poder, seja ele qual for, financeiro, um cargo na empresa, para ter debaixo de si súditos, pessoas que olhem para ele de baixo para cima e digam, ó, é o seu fulano. Isso se reflete na igreja, amém? Isso não é de hoje, isso é histórico. Ok? A igreja tem que seguir o caminho do ensino. Pastor, mas se eu disser isso, não é perigoso as pessoas não lhe respeitarem? Cara, se ele não me respeitar, porque ele não entendeu nada da palavra. Pronto. Não sou eu que devia ameaçar as pessoas, né? Botar ela contra a parede, fazer olhos de um olhar de fogo para ela e dizer assim, tu sabe com quem tu estás falando? O cara já, meu Deus. Eu sou um servo. Já pensou? Ai, pastor, me perdoa, o que o senhor quer que eu faça? Eu não tenho esse direito, irmãos. Tenho o dever de ensinar a Escritura. O amor, a honra, o respeito às autoridades, às lideranças, aos nossos irmãos. Amém? Seguindo então seus seguidores lhe honram. A sua preocupação, a preocupação dessas pessoas que são alimentadas por esses ensinos, é com o seu bem-estar e não com a glória de Deus. Isso é uma coisa básica na igreja, no ensino cristão. A nossa existência, você existe para a glória de Deus. Amém? Amém? Mas isso não é o fundamento dentro deste ensino. Você existe para você estar bem. Você está aqui para você ser cabeça e não cauda. Você está aqui para comer o melhor da terra. Você está aqui para estar por cima e não por baixo. Você está aqui para você cantar sabor de mel, enquanto que o outro está lá assistindo você. Ele está em miséria, mas você está explodindo na glória. E aí o crente, né? Eu sou servo do Senhor e eu faço e aconteça. Mas o propósito da vida da igreja é a glória de Deus. Esse deveria ser o propósito da igreja. Deveria ser o ensino da igreja, irmão. Você está aqui, pastor, eu estou doente, estou com problema. Vamos orar e nós cremos que Deus vai resolver. Amém? Mas esse não é o propósito principal. O propósito principal é que o santo nome do Senhor seja glorificado pelo seu povo, no meio do seu povo.
por todos os seus grandes feitos, porque Ele cuida de nós com excelência, porque Ele é Deus. Não suportam a sã doutrina e procuram para si mestres que digam apenas o que querem ouvir. Um outro ponto. Se preocupam muito mais com suas experiências pessoais do que em buscar a Deus e a sua palavra. Amém? Seus frutos de tais mestres. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Quem tem em Bíblia, ache lá. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine esta doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus. Então, discussões intermináveis que não promovem a fé em Deus. Isso aqui a gente vai ver na igreja, né? Eu vejo alguns líderes, meu Deus, na televisão, nas redes sociais, com discussões intermináveis que não somam em nada na fé. 1 Timóteo 6 diz assim, do 13 em diante: doutrinas que promovem divisões. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Até aqui. E outra coisa que acontece, se autodestroem. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Se autodestrói por suas próprias heresias. 2 Pedro 2, 1, diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amém? Quais as consequências disso? Aí Jesus continua falando lá no texto em que nós lemos, né? Que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre? Quando fala Senhor, Senhor, isso dá uma intenção de proximidade, de intimidade com o próprio Deus. Senhor, Senhor, porventura nós não fizemos e acontecemos? Na verdade, irmãos, não adianta se dizer íntimo de Deus. Por quê? Porque o grande propósito na vida daquele que prega o Evangelho tem que ser com que a vontade de Deus seja estabelecida. O querer de Deus. Isso é um engano. Por quê? Porque, na verdade, a gente pode fazer aquilo que a gente acha que Deus quer. E entre achar o que Deus quer, fazer aquilo que a gente acha que Deus quer, ou fazer aquilo que Deus realmente quer, há uma distância muito grande. Como eu vou saber a vontade de alguém? Você vai trabalhar em uma empresa, você chega lá e faz o que quer. Não, você é contratado para um fim específico, para uma função específica.
E é ali que você tem que estar. E você tem que pedir orientação para aprender a profissão. Você tem que ser ensinado, você tem que passar por vários ensinos para você poder cumprir o propósito do dono da empresa. Ah, mas eu faço o que eu quero. Eu achei que ele ia gostar. Não. A igreja, ela é chamada por Deus para a glória do próprio Deus. E eu não posso fazer aquilo que eu acho que é legal, aquilo que eu acho que eu quero. Eu não posso ensinar aquilo que eu acho que é bom. Tem um monte de coisa que, de repente, eu acho que seria interessante a gente falar aqui na igreja e trazer, né, e fazer. Mas eu só posso fazer aquilo que eu sou orientado por Deus, dirigido por Deus. Porque um dia nós vamos estar diante de Deus, não adianta eu dizer, chegar, ô paizinho, ô Senhor, olha aqui quem chegou. E aí eu pego e abro o meu currículo diante de Deus. Senhor, olha o que eu fiz lá. Profetizei, curei, preguei, ensinei, né? Eu posso usar os números. Senhor, olha quantas pessoas tem lá na igreja que eu pastoreava. Olha lá, Senhor, hein? Não esperava por essa. O Senhor nem sabia que eu era capaz disso, né? Hein, Senhor, hein? Fala a verdade aí. Senhor, olha o tamanho do templo que o nego velho aqui construiu, hein? Hein, Senhor, hein? Olha quantas pessoas, Senhor, eu libertei. Ah, galo, esse é bom. Quantas eu curei? Aí a palavra continua falando. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ele não está falando de pessoas que não fazem nada. Ele não está falando de pessoas que não se envolvem com a obra, com a igreja. Ele não está falando disso. Ah, é um desviado, é um cara do mundo. Não, ele está falando daqueles que se dizem, que fazem, que as coisas aparecem. As pessoas veem as suas obras. Ele está falando de pessoas que realizaram coisas, que fizeram coisas, mas que vão chegar diante de Deus com a sua lista de coisas. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Não sei quem tu é. Imagina o choque, irmãos. Imagina o choque. A gente chegar lá no céu, figurão, né? Porque a gente às vezes quer ser figurão, sabe? Eu sou o pastor da igreja, né? E aonde eu chego, eu quero um lugar especial para mim, porque eu sou pastor da igreja. Aí chego lá no céu, Jesus, onde é que é a mesa dos pastores aí? Não vi nenhuma plaquinha. Imagina. Pastor de igreja com 1000 membros para cima, onde é que é? Não, aqui sabe. Esse cara era presbítero, sentar com o cara. Nem. Eu posso chegar, sabe, na panca, né? Não, porque se o Senhor vê, se realmente ele viu tudo que eu fiz, o céu está louco para me receber. Procura na lista aí. Daniel Pereira. Procura. Não, seu nome não está aqui. Jesus está aí. O cara quer falar com o gerente, né? Jesus está aí. Não, porque eu tenho uma reserva aqui. Não, o senhor não está na lista. Queridos, imagina o choque. Sabe? Uma vida inteira fazendo coisas, achando que é para Deus. Uma vida inteira na igreja, ouvindo coisas que você acha que é a palavra de Deus só porque estimula você. Só porque motiva você. Esses dias eu falei aqui na igreja, né? Ah, eu quero ouvir uma palavra motivacional. Irmão, vai no YouTube. Vídeos motivacionais. Você vai ver os caras
Os melhores do mundo ali, com um discurso motivacional. Tem aqueles que começam assim, uma música suave, uma águia voando, né? Tem até uns que tem um louvor que você pode cantar, né? Do crente. Acredite. Aí o cara, essa é a minha música, eu tenho que acreditar. É hora de vencer. Né? Amados, a gente quer ser motivado, sabe? E aí engole qualquer coisa. Conheça Cristo. Conheça o Evangelho de Cristo e não se deixe ser enganado. Conheça Jesus, conheça a sua palavra. Conheça o que é verdadeiro. E você pode comparar o verdadeiro com o falso. Pode ser muito parecido, mas quando você tiver conhecimento do verdadeiro, existe algo tremendo que vai acontecer. O Espírito Santo testifica e diz: isto é a verdade, porque está de acordo com a verdade que é Cristo. Mas se você não conhece a verdade, você é preso no engano. A palavra do Senhor diz: e conhecereis o quê? O quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Conheça a verdade para ser livre. Algumas pessoas, tá, pastor, mas o que eu acredito, o que eu não acredito? Acredita na Escritura, acredita em Jesus Cristo, acredita naquilo que o Espírito Santo do Senhor testifica no nosso coração. Não confunda o Espírito Santo com outras sensações. Mas como que eu vou saber então? Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Você pode ter várias emoções, várias sensações. Você pode ir num show do mundo e você ter várias sensações. E, meu Deus, isso é muito bom, deve ser Deus. Você pode usar alguma química e dizer: nossa, isso aqui pode ser Deus. Até que você conhece Deus e você diz: nada daquilo que eu fiz, nada daquilo que eu passei se compara a Deus na minha vida. Quando o verdadeiro chega, irmãos, o que é falso, tem que ir embora. Por que existe a religião? A religião, ela substitui a presença de Deus na vida do homem que é carente de um relacionamento com o desconhecido. Então ele afunda a cabeça na religião. Não estou dizendo para você afundar a cabeça na religião. Eu estou dizendo para você se lançar nos braços de Jesus. Crer no seu nome, crer naquilo que Ele deixou claro para nós. Amém? Aí Jesus diz no final: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? São os desígnios do nosso coração. Amém? As coisas que o nosso coração deseja. A iniquidade está em nós. Ele está dizendo: para longe de mim, você que faz aquilo que você quer. Você que cede às suas vontades. Inclusive no ministério, porque é disso que nós estamos falando, de falsos profetas. Você que faz aquilo que você quer, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá prazer. Você que engana, você que manipula, você que enrola as pessoas. Você que usa daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, para profanar e tirar proveito próprio. Para longe de mim, porque esse é o desejo do teu coração e não tem nada a ver com a vontade de Deus que deveria ser estabelecida na nossa vida. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude e que a gente não engane ninguém, que a gente não se engane também, né? Eu aconselho você, leia a palavra. Pastor, quem eu ouço então? A princípio ninguém, irmãos. Ouça o seu pastor, o irmão que está lá com você no pequeno grupo, tá? Mas não sei, irmãos. Busque a palavra. Busque a Deus. Busque o Senhor. Busque aquele que está fundamentado na Escritura. Tem muita gente boa? Claro que tem, irmãos. Nós somos o melhor. Não somos, estamos longe disso. Meu Deus do céu. Pessoas que estão anos-luz na nossa frente, em termos de profundidade, de conhecimento. Sabe, de um caráter voltado para Deus, estão anos-luz. A gente está começando, estamos no caminho. Assim, né? Queremos melhorar a cada dia no Senhor, na sua palavra. Amém? Busque a Deus. Vamos ficar de pé. Louvar a Deus. Se contente com Cristo Jesus. Tem um louvor que muitos irmãos conhecem que diz: eu tenho Cristo na minha vida
eu tenho tudo, nada me falta. Quando a gente consegue entender isso, a suficiência de Cristo na vida da igreja, a nossa insatisfação, ela cai por terra. Tem muitas coisas que eu quero como indivíduo, como esposo, como chefe de família. Tem muitas coisas que eu queria ter condições de dar para minha família, Fuxo. Muitas coisas. As coisas que eu queria conquistar. Mas mesmo que eu não consiga conquistar nenhuma delas, a minha maior riqueza eu já ganhei, que é Jesus Cristo. Ainda que você um dia não tenha o prazer de dizer, nossa, meu pastor é o cara top, rico. Não desejo, irmãos, isso, Deus sabe disso. Ainda que você não sabe, né, dizer, o cara é o cara, né? Não precisa disso. Não quero ser conhecido por isso. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero chegar diante de Deus e ouvir algo. Vinde bendito de meu Pai. Aleluia. É isso que eu desejo no meu coração, irmãos. Vinde bendito do meu Pai. Possui por herança aquilo que está preparado para ti. Isso é a melhor coisa que alguém vai poder ouvir, irmãos. O Cristo ressurreto, me recebendo na glória e dizendo, vem, entra. Aqui é o teu lugar. Tudo aqui na terra perece, irmãos, tudo. Fama, um nome importante. Hoje você pode ter um nome importante, amanhã o seu nome pode estar na lama. Um cargo, dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro, invista, cresça. Mas não ame isso. Não sirva ao dinheiro, sirva a Deus. Ele é o tudo da nossa vida. O que melhor você pode ter está aqui nessa noite. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não sei o que você veio buscar nesta noite, pastor. Eu preciso do milagre, eu preciso que as minhas contas sejam pagas. Irmão, eu te ofereço Jesus nesta noite. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. Eu te ofereço perdão nessa noite. E te ofereço em Cristo vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Sempre, sempre, sempre com Cristo Jesus. Aleluia. Busque a Ele nesta noite. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Nada me falta. Tenho esperança. Tenho esperança. Tenho tesouro. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. E nada me falta. Nada me falta. Eu queria ouvir você cantando bem forte. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho em minha vida, em minha vida, eu tenho tudo, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança.
tenho esperança. Tenho tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, Deus me deu tudo. Me deu seu filho, eu tenho Jesus em minha vida, em minha vida. Deus me deu perdão, deu vida eterna, deu vida eterna. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho esperança. Tenho um tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Queridos, eu quero orar nesta noite com você. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite. Você que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor nesta noite. Você que reconhece a grandeza de Deus e o amor de Deus por você, ao ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em teu lugar. Este é o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer confessar a Cristo nesta noite como teu Senhor e teu Salvador, eu queria que onde você está, você apenas levantasse a sua mão, publicamente fazendo isso. Que você levantasse a sua mão bem alto nesta noite, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aleluia, aleluia. Levanta, levanta com fé, porque são os olhos de Deus que estão diante de você. E eu quero orar por você nesta noite. Senhor Deus, oramos neste lugar. Louvamos o teu santo nome, te bendizemos e te pedimos: Deus, vem sobre nós. Algumas pessoas, Senhor, num ato simples de fé, têm erguido a sua mão dizendo: eu quero Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo possa vir sobre estas vidas. Começando, Senhor Jesus, a partir de agora, Senhor, a tua obra, Senhor Jesus, transformadora, santificadora nesta vida. Senhor, e que como igreja possamos amar e cuidar segundo a tua vontade. Eu oro pela tua igreja, pelo teu povo que está aqui nesta noite. Eu te peço, Senhor, não nos permita enganar e ser enganados, Senhor. Reconheço, Senhor, as minhas limitações. Reconhecemos, Senhor Jesus, querido, que às vezes nos fechamos nos nossos conceitos, mas nos humilhamos diante do Senhor nesta noite e te pedimos: ajuda-nos, Deus, para que a tua verdade ela seja, Senhor Jesus, anunciada neste lugar, nos nossos grupos, nas nossas congregações, nas nossas reuniões, Deus, formais e informais, e que o teu santo nome seja glorificado. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja.
segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?